Podchat. Eu me chamo Enzo, do oitavo ano A. Olá, telespectadores. Eu me chamo Ásio, eu sou do oitavo ano A. Olá, eu me chamo Ellen, sou do nono ano A. Hoje estamos aqui com Taína e o tema vai ser A dança no ambiente escolar. A senhora pode se apresentar? Posso sim. Olá, meu nome é Taína Silva, sou licenciada em dança pela UESB, também tenho formação em balé clássico pela Royal e trabalho já com dança e com balé infantil há mais de 6 anos. Bom, vamos para as perguntas agora. A dança foi a primeira opção para você fazer faculdade? Por incrível que pareça, não. Eu sempre, na verdade, em um dia eu lembro que eu estava assistindo a Record, inclusive, e aí eu vi uma entrevista de um psicólogo. E aí naquela entrevista eu me apaixonei e comecei a pesquisar a psicologia em si. E aí a minha primeira opção, na verdade, foi a psicologia. Mas a arte e a dança, ela sempre esteve presente na minha vida desde sempre. Só que aí os caminhos, eles sempre foram levando pra dança. Mas a minha primeira opção sempre foi a psicologia, mas depois eu fiz a dança, a licenciatura em dança. Você tem cara de ser psicóloga. Já falaram isso. Então vamos para a segunda pergunta, né? Qual foi a sua primeira impressão ao dar sua primeira aula de dança? Eu acho que foi um desafio, porque de início eu estava extremamente nervosa, porque é o primeiro contato da gente enquanto professor, né, principalmente com criança. E mais assim, o meu primeiro contato, eu fiquei assim pensando nas possibilidades e como que eu passei a ver também o aluno como pessoa, porque na universidade eu aprendi muito com os professores a ver o aluno como um ser humano mesmo. Porque eu sempre tive essa visão de que o professor, ele não só está ali para ensinar, mas ele também está ali para formar cidadãos. E aí, assim, eu fiquei extremamente encantada, principalmente com criança, porque eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, mas o meu primeiro contato, assim, de ensinar dança mesmo foi com o público infantil. E já me apaixonei logo de cara, assim. Eu falo que o público infantil, ele abraça a gente de uma forma extremamente incrível. Mas é isso. A senhora tinha quantos anos na época? Quantos anos? Eu não lembro não. Não lembro Era não. ainda? Era nova. E foi logo no início quando eu entrei na UESB. Eu ainda estava cursando, meu primeiro contato com professora mesmo, como docente, foi quando eu já estava cursando, já estava acho que no 4º semestre de dança, 3º semestre, foi mais ou menos assim. Não lembro a idade, mas ainda estava nova. Tá. Como foi a transição do balé clássico com os pequeninos para com a escola pública com os adolescentes? E isso eu vou te perguntar, porque tipo, tu trabalhou em escola tanto pública quanto particular. Como foi esse jeito, essas diferenças? O que foi que tu notou, o que tu percebeu que diferencia? Assunto sensível. Desde quando... Inclusive, deu vontade de chorar. Calma aí. Vou tirar. É sensível mesmo. Desde quando eu estava na UESB, eu sempre dei aula de balé. E é totalmente diferente você dar aula de balé, que é uma técnica da dança, e totalmente diferente você dar aula de dança. Porque quando você dá aula de dança, você aborda a dança de uma forma geral. Você vai abordar danças específicas e técnicas específicas. Mas o balé clássico, você está direcionando aquele ensino totalmente para o balé. Então você vai ensinar as noções básicas do balé, você tem que ensinar a postura. Então essa transição minha, que eu tô desde o início, tem mais de 6 anos que eu sou professora de balé infantil, foi extremamente difícil para mim, porque como eu falei, eu amo trabalhar com crianças, é um público que eu realmente amo e amo trabalhar com balé. Para mim, eu acho que eu me encontrei nessa arte de dar aula de balé. E aí foi muito difícil mesmo, de verdade, porque eu me vi naquele lugar, por mais que eu fiz uma universidade de dança, eu fiz uma licenciatura de dança, estudei sobre a dança na universidade, mas quando você vai trazer isso para dentro da escola, é extremamente diferente e desafiador, porque
porque você quer mostrar o que é realmente a dança, porque as pessoas têm uma visão totalmente diferente do que é a dança, né? Porque acha que a dança é somente aquela replicação de passos. Só que o que eu sempre pensei, desde quando eu entrei na universidade, desde quando eu saí da universidade da UESB, eu sempre tive essa mentalidade de que eu queria realmente mostrar para as pessoas e para os meus alunos o que era a dança, o que é dançar, o que é esse movimento. E aí trazer e abordar a dança dessa forma dentro da escola, do espaço escolar, é muito desafiador, porque muitas vezes os alunos eles vêm cheios de preconceitos, pode falar assim dessa forma, né? Cheios de preconceitos, e muitas vezes a gente tem que trazer de uma forma com que eles se encontrem também com a dança, porque por mais que a dança ela não foi minha primeira opção, mas a dança ela sempre esteve presente na minha vida, né? E aí eu realmente amo a dança. Pra mim eu falo assim, que sem a dança não existiria Taína, não ia existir. É mesmo, né? Não ia existir Taína não. Mas, e aí essa minha transição de professora de balé, público infantil, público adolescente também, que eu dava aula para as meninas de 11 anos mais ou menos, para a dança foi desafiador, mas também eu tenho gostado muito, porque por mais que muitas pessoas acham que não, mas a dança a gente também é professor de dança, professor de teatro, professor de música, enfim, de todas as artes a gente estuda. Então eu tive que direcionar esse meu estudo para a dança dentro da escola, porque a gente tem que trazer a dança, mas também a gente tem que fazer com que os alunos estejam dispostos também a participar e a gostar da dança. Mas não é somente essa dança que eu falo sempre, que eu até abordei com os meninos do nono, que é essa dança de periferia, que é o pagode baiano, mas também essa dança que eles não conhecem, essa vivência de outras danças e do movimento mesmo, de entender esse corpo que também é movimento e que também é dança. Acho que é isso. Para você. Não vou chorar. Pode chorar, vai. Não. Chore. Para você, a dança na escola é uma ferramenta pedagógica? Com certeza, extremamente, gente. Eu falo assim que é porque as pessoas elas não têm essa visão, mas a dança ela é muito importante, principalmente para o desenvolvimento físico e motor. Se a gente tivesse aula de dança desde quando lá na educação infantil, a nossa coordenação motora seria outra. Eu falo assim, que se eu tivesse a oportunidade de ter tido aula de dança na educação infantil, eu acho que eu não iria nem pensar em psicologia. Talvez eu não ia nem pensar em psicologia, mas ela ajuda principalmente nessa questão motora, nessa questão cognitiva, nessa questão da criança conhecer o seu corpo, de entender o seu corpo, a consciência corporal, a noção espacial, porque eu falo assim, eu dou o exemplo dos meninos, pra gente poder dirigir um carro, ou quando a gente aprende a dirigir, a gente precisa ter uma noção espacial, não precisa? E a dança, ela trabalha essa noção espacial, porque ela não está trabalhando somente essa noção espacial minha, mas ela trabalha essa noção espacial minha do meu corpo, mas também você entende essa noção desse físico onde nós estamos, essa sala, mas também você vai entender e vai respeitar esses limites, porque quando você trabalha a dança com o público infantil, você vai trazer a dança de uma forma mais lúdica, mas sendo que você está trazendo a dança. Então, eu acho que a dança ela deveria ser obrigatória, na verdade ela é obrigatória, só que as escolas elas não trazem isso, mas a dança ela deveria ser um componente obrigatório em todas as escolas e em toda a educação, porque ela é muito importante, não somente em relação a isso que eu já falei, mas também em relação a você criar também esse senso crítico, porque a arte ela faz isso com a gente, né? Ela nos torna pessoas críticas, ela faz a gente se conhecer e entender também o nosso corpo. Ótimo. Quais os benefícios da prática de dança no ambiente escolar? Foi mais ou menos isso que eu falei, mas também eu falo assim com os meninos que eu tô dando qualidade de vida pra eles, porque mas é verdade, porque a dança você tá movendo o seu corpo ali, e muitas das vezes adolescente a gente mesmo, a gente não tem essa questão de se movimentar, de fazer atividade física. Querendo ou não, a dança ela movimenta o corpo, então ela traz todos esses benefícios que o corpo precisa, principalmente ajuda, muito na postura, porque quando a gente usa celular,
vou falar logo dos meus alunos que eu tô dando uma aula aqui do Anitta, a gente fica muito assim curvado, né, com os outros pra frente. E aí a dança, ela vai trazendo tudo isso, porque a gente vai fortalecendo esse corpo, eles vão conhecendo as suas limitações até, de onde é que tá vindo essa dor, por que que tá essa dor. Então eu acho que ela vai ajudando principalmente nesse entendimento do corpo, como também ela vai ajudando a trazer uma saúde melhor para esse corpo, que muitas das vezes fica muito ali mais parado. A dança também pode ter um caráter disciplinar? Com certeza. Gente, a dança é disciplina. Muito disciplina. Eu digo, vamos logo para minha área, assim. O balé clássico. Se você não tem uma disciplina para usar o uniforme, se você não tem uma disciplina para o cabelo, porque as meninas que fazem balé, da dança de uma forma geral, se você vir com o cabelo solto, você dançar com o cabelo solto, se isso não for uma coisa característica da dança ali, da coreografia, ela vai atrapalhar você. Então tem que ter a disciplina de estar fazendo. Já cobrava isso. Exatamente. Do coque, da vestimenta, de estar fazendo aula. Se você quer ter um desenvolvimento, isso é em relação a qualquer área da nossa vida. Se você quer ter um desenvolvimento, você tem que ter disciplina. Se você não tem disciplina, você não evolui. Principalmente para quem quer ser profissional da dança. Isso eu estou dizendo da dança de uma forma geral, não é somente do balé clássico, mas é do hip hop, é do contemporâneo, porque existem bailarinos, né, que estudam a dança mesmo, que vão para fora, que querem, querem direcionar a sua profissão para isso. E aí eles têm que ter uma disciplina, porque se eles não tiverem disciplina e não entenderem que eles têm que fazer aula todos os dias, que eles têm que ter uma preparação corporal, que eles têm que estar ali realmente disposto, não vai, eles não evoluem, eles não conseguem avançar. Então acho que não somente na dança, mas na nossa vida em si, tudo a gente tem que ter disciplina. Imagine aí se eu estivesse na UESB e eu chegasse no primeiro semestre, isso aconteceu comigo, e eu quisesse desistir se eu não tivesse com disciplina e eu realmente entendesse que mesmo que, por mais que os desafios foram muito grandes, mas se eu não tivesse essa disciplina de entender também que eu estar ali já era um ganho extremamente grandioso para mim, eu ia desistir. Então acho que a dança, ela traz essa questão muito da disciplina, de você ter que entender, se você quer evoluir, você tem que estar ali e se dedicar mesmo, porque se você não se dedicar, não vai não. Sim. Agora, qual é o teu maior desafio ser professora de dança? Eu acho que o meu maior desafio ser professora de dança é fazer com que os alunos gostem realmente da dança. Entendam que a dança não é só você fazer um passinho. Eu falo assim que às vezes eu sou extremamente contra o TikTok. Porque o TikTok, ele foi uma ferramenta muito importante na pandemia. Porque as pessoas, porque as pessoas na pandemia, gente, a pandemia foi um momento extremamente difícil para todo mundo. Quem viveu a pandemia sabe o quanto foi difícil. E aí o TikTok tava ali para ser uma diversão pra gente, né? As pessoas iam lá, faziam dança e tal. Só que essa questão da dança com o TikTok fez com que muitas pessoas ganhassem e ganham dinheiro até hoje. Porque eu, como professora de dança, não ganho isso que eles ganham não, gente. Vou dizer pra vocês, não ganho não. Eles ganham muito dinheiro fazendo uma copia e cola. Pode perceber. De passos que não acabam. É isso. Sempre repetição. Você tem uma música, aí você tem o mesmo passo, joga de ladinho. Aí você vê na outra música o mesmo passo, joga de ladinho, ou então esse daqui enfim, você vê um copia e cola. A gente tem essa questão da repetição, inclusive tem Pina Bausch, que ela é uma estudiosa da dança, que ela traz essa questão da repetição, mas é uma repetição para a dança de uma outra forma. A gente pode trazer isso para aula de dança? Pode. Só que entender que aquela dança que está sendo feita ali no TikTok é uma outra forma de pensar dança. Mas são outros movimentos que são criados. Só que às vezes as pessoas colocam isso muito, não sei, coloca muito ali a dança do TikTok, não sei o quê. Aí às vezes eu fico meio contra isso, sabe? Mas eu acho que é isso. O desafio meu mesmo é trazer esse entendimento para os meus alunos de que a dança, ela é importante tanto quanto português, matemática e história. A
arte, ela é importante, gente, na vida de todas as pessoas, de todo mundo. Eu defendo sempre isso. A arte, ela é extremamente importante para a vida humana. Se a gente não consome arte, meu Deus, eu falo assim, que eu queria que as pessoas sentissem o que eu sinto quando eu danço, o que eu sinto quando eu vejo uma apresentação de teatro, quando eu vejo uma apresentação de dança, porque é como eu falei, sem a dança eu acho que não existiria Taína, sem a arte eu acho que eu não ia respirar, não ia conseguir respirar. Eu estou sem fazer aula, não somente porque agora eu sou mãe, mas porque por conta da vida, né, cotidiana e tal. E aí isso às vezes pra mim causa um sufocamento, e eu queria que as pessoas vissem o quanto que a dança ela é importante, o quanto que a dança ela é linda. Se a gente começar a olhar com esses olhos e ver que a dança ela é muito mais do que só um levantou de braço, a gente se levantar de braço, ele tá envolvendo tanta coisa, ele tá envolvendo tanto músculo, ele tá envolvendo um sentimento. Por que que você tá levantando esse braço? O porquê que você tá trabalhando? O que é que você tá querendo passar com essa dança? O que é que você tá querendo passar com essa apresentação de teatro? Então eu acho que meu maior desafio é esse, fazer com que os meninos realmente entendam o que é dança, mas que gostem também do que estejam fazendo, estejam presentes ali. Se você está na aula, se você está em um espaço, se você seja no ambiente de trabalho ou aqui na escola mesmo, se vocês estão ali para estudar, chegam e façam, sabe? Estejam realmente presentes. Eu acho que o meu maior desafio é esse, enquanto professora de dança. Não digo somente em relação a... porque eu trabalhei também em escola pública, um desafio igual a qualquer outro lugar. E pessoas que amam a dança, que amam a arte, é outra realidade também. Bom, e para você, qual foi a importância da inclusão da disciplina dança nas escolas? E, tipo, eu vou te dar eu quis dizer assim, tipo, colocar assim mais periferia. Qual foi a importância de ter colocado a disciplina dança na periferia para tu? Nas escolas, né? Eu acho que é extremamente importante, porque não somente em escola pública, porque eu acho que assim a gente que é de periferia, muitas vezes a gente consome a arte o tempo inteiro. A gente acha que não, mas a gente consome arte a todo momento. E aí, imaginem o quanto que muitos meninos e muitas meninas têm o sonho de fazer dança. E eu falo da minha experiência. Eu nunca tive condições financeiras de fazer uma aula de balé clássico. Eu lembro que aqui na Anitta, quando era estadual, a gente tinha um grupo Ensina Anitta, que era organizado, a responsável era a professora Nayara e a professora Roberta. E aí a gente não só fazia dança, a gente fazia teatro e também apresentava. E aí era uma escola em um bairro periférico, quilômetro 4. E isso, a gente era vários jovens. O quanto que o Ensina Anitta mudou a minha vida, mudou a vida de Nelma, mudou a vida de Danilo, que já faleceu, mudou a vida de tantas outras pessoas que passaram, de Edson, de Eric, que Eric, ele saiu de Jequié, foi para o Rio de Janeiro para estudar balé clássico, em uma escola extremamente renovada do Rio de Janeiro, e agora ele está em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. É o Eric que eu conheço? Isso, ele mesmo. Ele também passou pela Ensina Anitta. Então, olha quantos caminhos o Ensina Anitta, ele foi importante. E era só um projeto. E imaginem aí o quanto que é importante a dança dentro de uma escola, de escolas, não digo nem só do Anitta, mas de escolas periféricas, a arte, o consumo de arte dentro das escolas periféricas de Jequié. Ter aula de dança, ter aula de capoeira, ter aula de teatro, ter aula de futsal, ter aula de música, ter aula de várias artes. Imagine o quanto foi importante para mim, enquanto pessoa. Imagine o quanto está sendo importante para esses meninos, porque você... Tá voando. Sim, você não tem... você acha que você não tem a mesma oportunidade de que aquelas pessoas que têm dinheiro têm. Porque eu só fui ter contato com o balé depois que eu entrei na UESB. Porque eu não tinha condições financeiras. Gente, dança é caro, extremamente caro. Tudo relacionado à dança é caro. Material. Gente, eu não vou dizer que é barato não. É muito caro, tudo muito caro.
tudo relacionado à arte é caro. Pra você ser artista, custa caro, sabe? E aí eu falo assim, foi muito importante, tá sendo muito importante, e eu tô achando muito lindo o quanto que eu tô vendo também, não somente o meu trabalho aqui dentro do Anitta, mas também eu tô vendo o trabalho dos meus outros colegas que eu acompanho nas redes sociais, o quanto que eu vejo que tá mudando, sabe, essas pessoas, porque como eu falei, eu não tive condições de fazer aula de balé, e aí eu tive esse contato com a dança dentro do ensino Anitta, mas tipo assim, a gente que criava as coreografias para poder apresentar na escola, como vocês fazem aqui. A gente criava as peças de teatro e apresentava na escola e pronto, era isso, que a arte que nós fazíamos era essa também. Mas não deixava de ser arte, porque era uma arte direcionada, né? Era sempre estava direcionando a gente, e aí a gente apresentava no São João, épocas assim, fora de épocas juninas, sabe? A gente também apresentava. E aí, eu lembro que uma vez o Edson, a gente criou uma coreografia de Maria Gadu, Amor de Índio. Desculpa, a gente apresentou aqui no Anitta e a gente foi apresentar no Navarro. Foi alguma coisa que estava tendo no Navarro, não lembro o que era. E aí foi eu, Edson e foi todos os meus colegas. Gente, a sensação que eu tive naquele dia foi de que eu queria fazer. E ainda falei bem assim no dia, falei pra uma amiga minha, eu quero fazer balé. Eu falei desse jeito, eu quero fazer balé. Ali foi o dia que eu tive a decisão, o que é que eu queria fazer na minha vida, independente. Eu não falei nem que eu quero fazer dança. Aí o Edson descobriu que tinha dança na UESB. Só que aí que vem o caso. Eu achei que eu ia chegar lá na UESB, eu ia fazer o curso de dança. Eu ia dançar. Mas era o curso de licenciatura, porque existe o curso de bacharel em dança, que é em Salvador, né, na UFBA, e existe o curso de licenciatura aqui na UESB. A gente tem aulas de dança, técnicas específicas, de moderno, de balé, tem processos de criação, e estuda, e tem disciplinas que são direcionadas para a docência. Só que eu tive um baque, eu falei, meu Deus, eu não quero ser professora. Eu não queria, gente, eu não queria ser professora. Não queria. Aí eu falei assim, vixe, agora? Aí eu falei, não, eu vou continuar. Que negação. Licenciatura, eu não queria fazer licenciatura. Aí eu falei, não, eu vou continuar, porque eu comecei a gostar mesmo pela docência. Comecei a me apaixonar, porque a teoria é muito linda. Quando chega na prática, misericórdia. A prática foi um desafio muito grande. Mas assim, eu me apaixonei pela teoria, eu me apaixonei pelo curso de dança, pelos professores. Eu falo que a UESB tem os melhores professores, que são o de arte, o de teatro e de dança. Não sei como é os outros professores não, mas a gente tem os melhores professores, porque eles enxergavam a gente de uma forma, os professores tinham assim, eles viam, ele olhava para Ellen e eles viam quem era ela através da sua dança. Eu ficava impressionada o quanto que a professora falou muito sobre mim, de coisa que nem eu acho que só por ver a minha movimentação. E o quanto que a minha movimentação mudou também depois que eu comecei a fazer aula de balé. Então imaginem aí o quanto foi importante para mim. Só um projeto. Imagine o quanto está sendo importante e quantas vidas estão sendo mudadas com a dança dentro das escolas públicas. Porque, gente, na minha época não tinha. Tinha os projetos estruturantes, mas no Anitta nunca chegou de dança, nunca chegou de teatro, não. Era só de matemática e teve de desenho, que foi de Danilo, e de música. Mas de dança, eu era doida pra fazer aula de dança e não tinha aqui na Anitta, não. Mas eu acho que tá sendo algo muito bom, porque voltar pra Anitta como professora tá sendo algo, assim, me emociona muito, porque eu saí daqui como aluna e tô voltando como professora e tô trabalhando com a dança, né, na escola, algo que eu amo e que eu amo fazer e que eu respeito muito, que eu admiro muito quem faz e quem trabalha. E eu acho que tá sendo algo revolucionário na vida de muitas pessoas. Eu falei demais, né? Não, tá ótimo. O que você, como professora de dança, pretende fazer para melhorar a escola Anitta? E eu tenho também outra pergunta para fazer. Ai, que criativos vocês, cara. Se a escola Anitta tem infraestrutura para suportar uma aula de dança, se tem sala, se tem equipamentos, materiais. Se tem o suporte que a escola deveria dar. A primeira foi o quê?
Vou responder isso com uma frase. Com a arte a gente pode dar voz. Eu acho que com a dança a gente pode mudar o mundo. A gente pode transformar. Eu acho que eu posso transformar não somente muitas vidas, eu acho que eu falo a dança. A dança ela pode transformar muitas vidas de muitas pessoas aqui de Unita, mas também a forma de pensar, a forma de agir, a forma de viver. Eu digo de viver no sentido de que você olhar para o seu corpo com cuidado, sabe? Porque eu reclamo muito os meninos daqui, eu falo, gente, vocês fazem as coisas e vocês não tem cuidado com o corpo de vocês. Qualquer coisinha, né? Qualquer movimento errado que você faz, você machuca o corpo. Então o que eu sempre prego olhem para o corpo de vocês com cuidado. Eu acho que além da forma de pensar, além de dar voz também com a dança aos alunos do Unita, é viver de uma forma mais saudável, vou dizer assim, viver de uma forma mais saudável e olhar para o seu corpo com mais cuidado também. Sobre a questão da infraestrutura, não tem, infelizmente. O Unita nunca teve, na verdade. O Unita nunca teve. Desde quando eu estudo no Unita, desde quando era estadual, para aula de dança, nunca teria essa infraestrutura para aula de arte, nada assim não. Mas a gente vai se movendo da forma que a gente pode. Se for para fazer aula na quadra, a gente dá um jeito, mas a gente faz aula na quadra, sabe? Toda rachada. Mas aí, com fé em Deus, Zé Cocá, por favor, mude essa questão para que as escolas tenham essa infraestrutura para ter aula de todas as artes, de capoeira, de dança, de teatro, enfim. A gente precisa mudar esse cenário das escolas públicas, né? Demais. Como a dança pode contribuir com o desenvolvimento socioemocional dos estudantes? De várias formas. Como eu falei, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de entender o seu corpo, saber as suas limitações. Com a dança, eu passei a entender muito mais sobre mim do que antes. Sabe, eu entendi muito mais sobre o meu corpo, porque eu sabia as minhas limitações. É muito importante que a gente saiba os nossos limites. Então a dança, além dela ajudar nessa forma mais crítica do seu pensar, porque é isso, as pessoas acham que não, mas a dança ela tem um estudo direcionado. A gente pode olhar a dança de uma forma mais crítica, isso eu digo de todas as formas, mas também a gente pode conhecer também outras culturas. A gente pode conhecer outras formas de dançar, a gente pode conhecer outras formas de entender o meu corpo, porque o nosso corpo, ele é um corpo que ele é diferente do corpo de Ellie. Eu sou totalmente diferente do corpo de Ellie. Eu posso chegar aqui e fazer a minha movimentação, ensinar uma movimentação para Ellie, mas ela tem que entender que a minha movimentação ela vai ser diferente, porque o meu corpo é diferente do corpo dela. E isso faz a gente entender muito sobre que existem diferenças. Existem diferenças e existem também formas de pensar, essa forma mais crítica. Eu acho que a dança, ela também tem muito disso. Tá. A arte da dança pode ser considerada como a expressão da alma e do corpo. É possível usar essa arte como denúncia social, arte denúncia? Com certeza. Ó, o hip hop aí, gente. Vamos lá. O hip hop, porque quando você fala em hip hop, eu vou logo direcionar assim hip hop, né? Quando você fala hip hop, você fala em comunidade. O hip hop, ele não é a dança, ele é uma comunidade. E o que é que tem dentro dessa comunidade? É a música, é a dança e é a arte visual, que é o grafite. O hip hop, inclusive eu estava estudando isso hoje com o Rian. E estou estudando sobre. O hip hop, ele nasceu no Bronx, numa cidade, que é na cidade de Nova York, em um bairro extremamente, vamos dizer assim, vamos lá dizer logo que é menosprezado, que era menosprezado, que acho que, se não me engano, era na época de 70. E aí, ele estava passando por uma crise extremamente social. E aí, com essa crise social, o que foi que aconteceu? Começou a se gerar gangues. E aí, com essas gangues, as pessoas elas estavam querendo fazer uma forma de protesto. E aí foi se criando outras gangues, tanto que tem uma gangue, que ela é a gangue dos... eu não lembro o nome agora... os Brothers,
Brothers, algumas coisas, os Garotos Brothers, alguma coisa assim. Só que essas gangues que estavam sendo direcionadas, elas estavam querendo fazer uma forma de protesto. Por quê? O que estava acontecendo? Essa crise social. A sociedade estava meio que expulsando essa cidade, esse bairro, né? Meio que querendo menosprezar, vamos dizer assim, excluir, estava querendo excluir eles. E aí eles não estavam tendo nada de infraestrutura, tanto que estavam meio que dividindo. E aí era a situação, quando você vai olhar fotos, é como se fosse um momento de guerra. Era algo extremamente ruim, principalmente para as pessoas. E era um bairro de quê? De pessoas negras. E aí, o que acontece? Ele foi criado, Black Jane, ele era um dos responsáveis por uma dessas gangues, só que essa gangue dele era direcionada para a paz. Ele estava querendo que a paz fosse implantada, ele não estava mais querendo ver, porque o meu vizinho, ele não era responsável pelaquela situação ruim que estava acontecendo. Era esse o pensamento. Então ele estava querendo fazer o quê? Direcionar a paz para as outras gangues também. Só que, infelizmente, aconteceu que teve a morte dele. E aí as gangues se revoltaram, porque queriam vingar a morte de Benjamin, né? Só que, chegando lá, eles foram lá falar com a mãe de Benjamin, só que a mãe de Benjamin falou: o meu filho morreu buscando a paz, e vocês estão querendo fazer totalmente ao contrário. E aí que foi criada o hip hop, foi daí que saiu o grafite, foi daí que saiu a dança. O hip hop é uma dança de rua, é um manifesto de rua, é você dar voz às pessoas que são menosprezadas pela sociedade. Então eu vejo o hip hop, a dança, como dar voz ao manifesto. Se você for às vezes pesquisar no YouTube, muitas das vezes você vai encontrar danças que querem trazer algum manifesto, dar voz a alguma coisa. Então a gente tem um exemplo muito vivo sobre isso de dar voz, que a dança ela dá voz às pessoas que muitas vezes não conseguem falar, mas com o corpo e com aquilo que você está dançando, você consegue se expressar de outras formas. Então eu trouxe esse contexto histórico, mais ou menos, do hip hop, para dizer que a dança ela é possível com a arte a gente poder se manifestar de tantas as formas. Obviamente não de uma forma ruim, mas de que forma a gente pode se expressar com a arte, sabe? Antigamente o grafite ele não era considerado arte, porque as pessoas usavam para vandalismo, que o grafite é vândalo que fala. E aí, hoje, graças a Deus, ele é considerado uma arte. E quando tem um grafiteiro que é o Cobra, gente, as artes, pesquisem depois, as artes dele, sabe? As artes dele, e ele é de periferia. Então ele usa o quê? A sua arte para poder se manifestar com a sua realidade que muitas vezes ele vivia. E dessa realidade que muitas vezes as pessoas pregam na gente que vive de periferia, que é pessoas que somente são usuários de drogas, que a periferia é um lugar ruim de se viver. A gente sabe que a periferia tem os seus lados ruins, mas também quantas pessoas, quantos artistas não saíram da periferia, quantos médicos não saíram da periferia e estão saindo da periferia porque é um lugar que ele pode ser ocupado por todos. E quantos professores não saem da periferia, quantos predeiros não saem da periferia e várias outras profissões. Então, com a dança, com a arte, nós podemos dar voz àquilo que às vezes é silenciado. Nós, jovens da periferia, podemos utilizar a dança para sermos ouvidos na sociedade e como a gente pode iniciar esse processo? Eu falei... Pode, sim, com certeza. A gente está trabalhando na aula de dança sobre um tema extremamente sensível, né? A agressão. E você acha que a gente não está dando voz a essas pessoas que muitas vezes são assediadas com a dança? A gente não vai dar voz? Vai. Quantas vezes você falar sobre um assunto sensível, você não está também tocando aquela pessoa que acha que não, mas ela vai ser tocada? Quantos trabalhos eu vejo assim que... Ai, meu Deus. Que são direcionados a determinados temas e pessoas são tocadas porque elas sentem a mudança naquilo, ela vê a mudança. E eu acho que... Qual foi a outra pergunta, Wendy?
como que a gente poderia iniciar esse processo de poder denunciar, né? E como que a gente poderia ser ouvido da sociedade? Com a arte, eu digo assim, a arte ela tem esse poder de fazer com que as pessoas mudem, esse poder de que as pessoas se expressam, sabe? De todas as formas, seja com a dança, seja com a música. Olha aí quantos cantores de rap nós não temos que trazem essa voz, sabe? Com as artes visuais, eu acho que a dança, falando da dança especificamente, a gente pode trazer essa consciência para as pessoas do quanto que o nosso lugar também ele é muito importante. Eu falo isso porque a gente trazer o nosso lugar, a nossa realidade para dentro desses espaços que as pessoas acham que a gente é menosprezada, sabe? Eu digo isso de todas as outras danças, principalmente das danças periféricas, porque quando eu estava na UESB, eu queria muito direcionar o meu estudo para um caminho, só que o meu caminho sempre foi me levando para o meu lugar, tanto que o meu TCC ele foi direcionado para a importância dos projetos, eu falo assim, dos projetos sociais dentro da universidade, dentro da periferia. E aí eu trouxe o Ensino Anitta e também trouxe outro projeto que fazia parte, que tinha aqui em Jequié, mas eu acho que ele não existe mais, que é o Black Dance. Não sei se vocês já ouviram falar do Black Dance. E aí ele tinha um polo aqui em Jequié, em Tapetinga e outros lugares. E aí eu fui trazendo e abordando a dança periférica dentro da universidade. E eu vi o quanto que foi importante. Porque às vezes eu falava, Taina, tu é de onde? Moro no quilômetro 4. Parece que era outro mundo aqui. Eu não sei o que as pessoas pensam. As pessoas achavam que era de outro mundo. E eu sempre quis trazer o meu lugar. Tanto que a dança na periferia, tanto que tem um capítulo que eu dedico muito a falar sobre o quilômetro 4. E aí eu trago as minhas experiências, as minhas andanças dentro do quilômetro 4. E aí eu trouxe o quilômetro 4 para esse espaço, para a UESB, dentro da UESB. E eu acho que foi muito importante, até para mim, enquanto pessoa, me reconhecer, uma pessoa periférica, mas também o quanto que eu estou vendo que as pessoas estão fazendo, estão se manifestando com a dança, sabe? E eu estou achando isso muito lindo. E agora, muito mais dentro da universidade. Estão trazendo essas danças para a universidade. Por mais que exista o pagode baiano, mas se você vai estudar o pagode baiano, você vê que o pagode baiano, ele é uma dança que ele tem passos específicos, que a gente pode utilizar ele para poder também se manifestar. E isso também a gente vê nas músicas. Então eu acho que se a gente direciona esse tema, se a gente direciona essa dança para aquilo que a gente quer, a gente pode sim dar voz. E eu acho que esse é o caminho. É a gente trazer isso que é nosso para dentro desses espaços que as pessoas têm uma visão extremamente errada do que de quem somos nós, né? Acho que é isso. É esse direcionamento. Preconceito, né? Exatamente. Muito, muito, muito. E assim, eu falo assim porque eu vi isso muito. Vou contar agora da minha experiência dentro da UESB. No primeiro semestre, sei que não foi a pergunta, mas tem a ver. Pode falar. No primeiro semestre da UESB, eu quis desistir. Por quê? O que é? Taina nunca fez aula de dança nenhuma na UESB. Nenhuma, de técnica específica nenhuma. A minha dança era o quê? Era El Chan, era Sai de Bamba, era MC Marcinho. Essa era a minha dança. Era o que mais? Deixa eu ver. Chiclete com banana, que meu pai escutava. O que mais? A minha dança era essa. Era a minha dança social. Era a minha dança de rua. Essa era a minha dança. Era Bonde das Maravilhas, Havaianos. Essa era a minha dança. Então eu não tinha experiência com técnica nenhuma de dança. Nenhuma. Quando eu chego na UESB, a primeira disciplina foi para uma questão de trabalho mais assim de corpo. E aí eu me vi numa situação de que eu me menosprezei, eu me coloquei lá embaixo. A Pro teve um pouco de culpa, que não posso falar, né? Isso vai pra internet. Eu acabei me colocando
continuando um pouco lá embaixo. E aí, gente, muitas das vezes eu chegava em casa extremamente arrasada. Eu chegava em casa, era o momento de eu chegar em casa e desabava, porque eu me sentia muito mal, porque eu não conseguia fazer aquilo que era proposto ali, porque eu achava que o que eu estava fazendo não era o correto, porque eu não tinha esse entendimento de que o meu corpo era totalmente diferente do corpo da professora e extremamente diferente do corpo dos meus colegas. E aí eu chegava extremamente arrasada e eu falava todos os dias que eu queria desistir, que eu queria desistir, que eu queria desistir, que eu não ia mais, que eu não ia mais. Isso no primeiro semestre. E aí minha mãe, ela foi uma das pessoas que mais me incentivou. Ela falou, não, Taína, você não pode desistir, você já chegou até aqui, tu vai desistir agora? E era muito difícil, porque eu pegava, a gente pega o ônibus, eu acordava 5 horas da manhã, ia 6h30. Aí eu rodava Jequié, falo assim, Jequié todo, para depois ir para o UESB, porque o ônibus ele faz o quê? Ele roda ao centro e depois que ele vai para o UESB. E às vezes eu chegava 11 horas da noite, porque eu ainda participava de alguns projetos na UESB, ou então 6 horas da tarde. E aí chegar lá e ter esse baque, pra mim foi um momento assim, muito desafiador. E aí eu me colocava lá embaixo, sempre lá embaixo, sempre lá embaixo, sempre lá embaixo. Porque eu não me via naquele lugar. Eu achava que eu não tinha que estar ali. Porque era uma coisa que vinha antes, que foi implantado antes em mim. Só que algo dentro de mim fazia com que eu me mantesse viva ali. E também o incentivo da minha mãe e da minha família, né? E aí acabou que eu não desisti e me formei. E graças a Deus que eu me formei. Porque eu comecei a ver o quanto que aquele espaço também era meu, que aquele lugar também era meu, que eu tinha também possibilidades, por mais que no início eu não tinha condições financeiras, porque eu não tinha condições financeiras, eu não trabalhava. A minha mãe que me dava o dinheiro a minha mãe e meu pai, né, para poder ir para a UESB, eu tinha que levar a comida e muitas vezes a comida azedava, então isso era extremamente difícil para mim. Mas eu me ver ali naquele lugar e eu vencer o curso também de dança, pra mim foi muito importante, sabe? E eu acho que isso faz com que a gente reconheça os nossos lugares, faz com que a gente se fortaleça. Então os desafios, eles estão ali para poder fortalecer. E aí, quando eu me vi naquele lugar de que eu estava me colocando para baixo, eu comecei a me reconhecer. E a dança, ela foi muito importante para isso. Eu reconheci a minha dança. E aí, quando foi no segundo semestre, isso foi melhorando, no terceiro semestre foi melhorando muito, principalmente quando veio o processo de danças populares, que a gente trabalhou com Cauaçu. Ali, para mim, foi um processo desafiador, mas também foi um processo que eu reconheci a minha dança, que eu potencializei a minha dança, sabe? Então, a dança, ela foi extremamente importante para eu reconhecer a minha dança, o quanto que eu, Taína, também era importante, o quanto que o meu lugar era importante, enquanto que o chão que eu pisava era importante. E algumas professoras também do curso, trazendo essa experiência para mim, foi muito importante para mim também. Elas me reconhecerem enquanto potência, para mim foi extremamente importante. E aí, não é me gabando não, mas eu coloco nesse lugar, porque teve um processo, na UESB a gente tem disciplinas, né? E aí dentro dessas disciplinas a gente tem as disciplinas de processo de criação. E aí os processos de criação são os professores que trazem um tema, aí os alunos, eles dão estímulos e a gente cria movimentos, né? E aí esses movimentos, eles vão se encaixando dentro desse espetáculo. E aí nesse espetáculo, para mim, eu falo assim também que ele foi importante porque eu vi o quanto que eu podia, muito, com a minha dança. As pessoas, todo mundo falou assim, nossa, Taína, a gente não conseguia olhar para as outras pessoas, eu conseguia só olhar para tu, porque tu tava realmente presente ali, tu tava dançando de verdade. Eu reconhecia a tua dança, reconhecia a tua potência. E aquilo ali foi muito importante para mim, porque eu vinha do primeiro semestre com a vontade de desistir e chegar, acho que foi no terceiro semestre, e escutando isso das pessoas, para mim foi assim, muito importante para mim enquanto pessoa, para minha autoestima, né? Porque principalmente a gente que é de periferia, a gente tem misericórdia, tinha uma autoestima muito baixa, até hoje ela é meio assim, mas enquanto profissional da dança, a minha autoestima, ela foi sendo fortalecida muito com as minhas vivências dentro da UESB e com as minhas vivências fora da UESB também, para me reconhecer enquanto potência, sabe? A minha dança, ela podia ser voz para outras pessoas. Como
como se deu a sua chegada aqui na Anitta? E quais os principais desafios? Se rolou algum desafio profissional, alguns profissionais não te aceitaram muito bem? Em geral, A minha chegada aqui foi ótima. Eu fiz um REDA em 2022. Em 2022, fui chamada agora. Eu tava trabalhando em escola e aí pra mim foi assim algo muito, muito bom. Eu fui extremamente recebida, muito bem, pela direção, pelos professores. Tinha professores aqui que eu não conhecia, né? Muitos alunos que eu conhecia, o Andy, né? Que eu dei aula hoje de pequenininha, a Elô, Ellen, que eu já conhecia, muitos rostos conhecidos, muitos rosto, enfim, conhecidos, parentes também, né, Adila? Mas eu vi, assim, uma recepção muito boa, sabe? Muito calorosa. Essa revelação eu não sabia. Tanto que... Sério? Não. Tu não sabia que a Atila é meu primo? Não. Tanto que quando eu cheguei aqui, os meninos perguntaram: tu é professora de quê? Tu vai dar aula... Acho que é por causa da blusa que eu vinha, gente, não é possível. Tu vai dar aula de balé pra gente, Foi. Rafael. Todo mundo perguntava se eu ia dar aula de balé, se era isso. Mas eu fui muito bem recebida. Eu acho que o Anitta me abraçou muito bem. Eu não esperava menos, não, porque o Anitta, ele sempre teve essa energia, eu falo assim, de abraçar as pessoas, sabe? Desde a época que eu estudava aqui no Anitta, o Anitta, ele sempre teve essa energia de abraçar, mas também sempre teve essa energia ligada à arte, porque a Anitta sempre respirou arte, sempre viveu arte. Acho que eu fui recebida bem. Eu só queria ressaltar aqui sobre que tu tava falando dos preconceitos, na UESB e tal, mas teve preconceitos aqui também, né? Ah, com certeza. Principalmente com o balé. O povo, os meninos e as meninas também. As pessoas, vamos colocar assim, vamos colocar só na Anitta não, tá bom? Elas têm uma visão muito errada do balé clássico. E isso é uma porcentagem de culpa do balé também. Porque hoje em dia mudou muito. Eu vou citar certas falas de lá de dentro da sala. Homem fazendo balé, eu não acredito. Mas existe. Não, é porque acha assim. Aí olhou pro slide. Ah, não, essa foto aí não, velho, é viado. Muito É porque as pessoas acham que todo homem que faz balé ou que dança é homossexual, né? Mas não é, gente. Tem homem que faz balé que não é homossexual. Existe. Acha que não, mas existe homem. Você quer fazer balé, Luan? Tem homens. A dança não é somente para mulheres, não. É porque as pessoas. Uma curiosidade. O balé, quem era o responsável para fazer a dança? Porque o balé veio da corte. Então quem dançava eram os homens que dançavam balé, não eram as mulheres. As mulheres não tinham, vamos dizer assim, voz. Naquele momento ali não. Era somente os homens que dançavam balé clássico. Homens brancos. Isso. Então, até papel de mulher quem fazia eram os homens. E eles não significavam que eles eram homossexuais, que eles gostavam do mesmo gênero que eles. Não significava aquilo. Então, essa visão, ela infelizmente, ela é algo que ainda não mudou, sabe? Tinha um certo preconceito, principalmente a gente brasileiro. O brasileiro tem um corpo, né? Mulher brasileira tem bunda, vamos dizer assim, tem bunda, né? E aquelas mulheres que faziam balé clássicos, né? As europeias, as mulheres de fora, são tudo magras, do bração, eu acho incrível. Elas são lindas. Tudo autona, igual Nathalie. Tudo autona, dos bração assim, elas são lindas. Só que você não via bailarinas negras. Não tinha. Porque não é somente o preconceito em relação a homem que faz balé gay, mas também a cor da pele. Existia muito. Hoje mudou, hoje existe sapatilha, hoje existe meia calça. Não era nem assunto, mas entrou. Hoje existe sapatilha da cor da pele, existe meia calça, existe uma academia de dança que é bailarinos negros.
Então, Aquela que tu falou. sim, esses preconceitos, eles estão sendo mudados, porque a dança teve esse poder de dar voz também a essas pessoas, sabe? E não foi só, tipo, na dança clássica, no balé clássico que teve esses preconceitos mesmo. Lá na sala, qualquer coisa que Taina botava no quadro, Breno, é macumba. Tudo é macumba. Mas é isso, como o meu querido aluno Luan, ele falou que macumba é um instrumento, não foi, Luan? Isso aí. E aí, é porque é isso. As pessoas, às vezes, têm um preconceito muito grande com a dança. Ou é porque eu não quero fazer isso porque é estranho, porque é de menina, já escutei. É de menina esse movimento, mas não significa que eu, uma mulher, que estou fazendo, significa que o movimento é de dança. Porque, como eu falei, o movimento que eu vou estar propondo pra você, Ellen, ele vai ser diferente no seu corpo, assim como ele vai ser diferente no corpo de Átila. Porque são corpos diferentes. Só que é isso. Às vezes a gente julga sem experimentar. E uma das primeiras aulas que eu fiz com os meninos do projeto, eu falei, antes de julgar, experimentem. Antes de você estar falando assim, eu não quero fazer isso não. Experimenta fazer pelo menos, experimenta vivenciar aquilo, para depois você julgar se você gosta ou se você não gosta. Entendeu? Acho que é isso. Mas eu acho assim, que bom que a dança, ela tá mudando, está tomando outros rumos. Não é somente com relação à cor da pele, não. Mas em relação a vários tipos de corpos. Corpos gordos, corpos de vários corpos, sabe? Eu acho que principalmente a dança, ela tinha muito preconceito, mas a gente tá conseguindo dar voz a isso, sabe? A gente tá conseguindo mudar esse cenário de que somente pessoas magras que podem fazer dança. Não digo nem só balé, não. Só pessoas magras que podem fazer dança. Mas e esses outros corpos que também querem dançar? Eles também podem. Todo mundo pode dançar. Não existe isso de que eu não sei dançar. Existe uma coisa relacionada a tempo. O meu tempo, ele é totalmente diferente do tempo de Átila. Assim como o tempo de Átila aprender vai ser totalmente diferente do meu tempo, o tempo de Átila vai ser totalmente do tempo dele se movimentar, vai ser diferente do meu. Então não existe isso de que somente pessoas que têm dinheiro que podem fazer dança. Por mais que a dança é cara, mas não é só pessoas que têm dinheiro que podem fazer dança, não é só pessoas de elite alta que podem fazer dança, não. A gente também de periferia, a gente pode fazer, e a gente tá fazendo dança. Olha que legal. Aqui a gente tem o grupo de Marcos, né? Que é eu ia falar Black desse. O Power que horror, desculpa, Marcos. O Power desse. Gente, o que eles fazem, eu falo assim, que o que eles estão fazendo, eles estão trazendo outras possibilidades de dança. Eles trabalham com prega funk, eles trabalham com pagode baiano, eles trabalham com funk. Eles trazem, eu dancei com eles a quadrilha, então eles estão trazendo outra visão dessa dança também. Não digo assim, uma forma diferente de dançar. Eles não estão negando o pagode baiano, não. Mas eles estão transformando, eles criam, não é pegar a coreografia do fit dance. Não é isso, não, que eles fazem, não. E isso porque minha irmã, ela faz parte do grupo. Eles criam a coreografia. Um grupo de comunidade está apresentando pro... Como é, gente? O vereador, não, o coordenador, sei lá. Jerônimo é o quê? Governador. O governador! Eu esqueci. Eu tava... brincadeira. Brincadeira com o governador. Então, olha que importância. Um grupo de periferia está dançando pro governador. Então, eles estão transformando esse lugar que eles vivem, estão levando esse lugar que eles vivem também para outros lugares. Eles foram para Salvador, no desfile. Olha que importância isso não tem. Olha que importância, imagine a importância que a arte não está tendo na vida desses meninos. E que lindo esse projeto de Marcos também. E que lindo que eles estão fazendo. Eu falo de Marcos porque é um grupo que também conheço, sabe? Mas é isso, olha o poder que a dança tem. Então eles foram para Salvador para esse desfile, não sei de que era o desfile, mas eles viajaram, um grupo do quilômetro 4, viajaram para Salvador para participar de um desfile. Olha que importância isso não tem. Imagine o quanto que não foi importante para eles lá. Eu acho que é isso, a dança ela tem transformado muitas vidas, ela transformou a minha vida, ela vai transformar a vida de muitas pessoas e ela é uma profissão e que eu quero que ela seja reconhecida.
Porque infelizmente ainda hoje ela não é reconhecida como profissão. A dança não é reconhecida como uma área de conhecimento. Ela está começando, mas ainda não está. Eu digo assim, não somente a dança não, mas eu digo todas as artes. Ela ainda precisa ser reconhecida como uma área de conhecimento, sabe? Porque a gente estuda muito. Gente, a gente estuda também igual todo mundo. Mas a gente não é reconhecido como a gente deveria ser. Mas a gente vai mudar isso, com certeza. Bom, tá quase acabando, tá? Mas, o que a senhora achou do nosso podcast? Eu acho lindo esse projeto de vocês. Parabéns à Prodai e a vocês mesmos, porque eu acho que é um projeto que também dá voz, sabe? Eu aqui estou falando com vocês, mas são vocês que são responsáveis por todo o projeto. Por mais que a Prodai ela é a responsável, mas é vocês que estão dando voz a esse projeto, é vocês que estão dando voz às outras pessoas também e também estão fazendo algo que às vezes as pessoas acham que vocês não são capazes. Vocês têm uma potência extremamente grande e eu acho que isso está sendo mostrado todos os dias, não somente com o podcast, mas também com o que vocês se propõem a fazer quando vocês fazem, sabe? Eu acho que é um projeto lindo, eu achei, e continuem assim. Nunca deixem que as pessoas falem que vocês não podem nada. É igual a música de Xuxa, Lua de Cristal. Desculpa, é porque essa música ela mexe comigo. Você pode tudo o que quiser. E vocês podem tudo o que quiser. Vocês podem criar um podcast, vocês podem criar um canal no YouTube pra se manifestar também, eu e galerinha no canal. Vocês podem ser tudo o que vocês quiserem, sabe? E é isso, vocês estão tendo voz e vocês estão dando voz. É um projeto lindo e que eu sinto muito feliz por estar aqui, muito honrada mesmo, de verdade. Obrigada, viu, Thay? Não é nada. Deixar uma mensagem? Sim, que venha do seu coraçãozinho e do coraçãozinho de Helena. A mensagem eu já te falei. Vocês podem, todo mundo pode tudo o que quiser, independente do lugar que vocês vierem, seja do quilômetro 4, seja da periferia, seja da cidade, enfim, seja da zona rural. A gente pode tudo o que a gente quiser, independente. Não existe pessoas que vão existir pessoas que vão chegar e vão falar assim: ah, você não pode, Átila, porque você é filho de uma doméstica e você é filho de um armador, porque você não pode fazer uma faculdade, mas você pode porque você é filho de uma doméstica, você é filho de um armador, e você pode porque você é filho de um predeiro, você é filho de uma professora, e você pode tudo o que você quiser fazer. A gente pode tudo o que a gente quiser, não existe isso de que pessoas vão dizer que a gente não pode. A gente pode tudo o que a gente quiser, obviamente tendo disciplina e consciência do que é que a gente vai fazer. Acho que a mensagem é essa. O recado da Barbie, você pode ser tudo o que quiser. Rapidinho, a gente vai falar uma palavra, a senhora vai falar assim, fica pra senhora. Bom? Vamos começar. Dança. Minha vida, a dança. Depois de Helena agora. A arte eu acho que a arte ela é também quem eu sou. A dança é minha vida, mas a arte também é quem eu sou. Balé. Ai, gente, balé pra mim significa amor, porque eu me senti muito abraçada pelo balé, me senti muito abraçada, inclusive minhas alunas, saudade. Eu me senti muito abraçada. Eu acho que balé pra mim significa resistência e amor. Nossa. Anitta é minha segunda casa, desde sempre. Segunda casa de todos nós. Alunos, por mais que vocês me estressam, porque vocês me estressam, mas eu amo vocês, de verdade. Vocês têm um lugarzinho no meu coração. Eu fico sonhando com vocês, pra vocês saberem disso. E respeito. Respeito? O que significa a palavra respeito? Pra senhora, Pra senhora. Respeito pra mim significa respeitar todas as pessoas e respeitar principalmente a minha área. Digo a minha área de profissão. Eu digo que eu falo assim, eu respeito muito a dança. Então eu quero que as pessoas também tenham esse respeito. Então respeito pra mim é você acreditar também naquilo que o outro faz. Sabe? Você respeitar o que o outro é, você respeitar o que o outro faz. Eu acho que é isso. A gente acabou, mas antes não acabou
ainda. Produção, cadê a lembrancinha? Ah, tem uma lembrança. Pra você nunca se esquecer do podcast. Jamais, gente. Tô me sentindo muito chique, cara. Desculpa aí, tá? Eu fiquei muito nervosa. Obrigada, Vinícius! Ai, que lindo, cara! Você tá vendo, mamãe? Ó, que mamãe ganhou. Obrigada, gente. É isso, gente. Agora encerramos mais um podcast. Tchau. Tchau, galerinha do meu canal.